Boa noite a todos. Eu venho falar sobre a Quinta dos Ingleses e os dados de 2018 da Organização Mundial da Saúde colocam Cascais como a segunda cidade mais poluída do país em termos de partículas finas inaláveis, com 14 microgramas por metro cúbico, o que ultrapassa os 10 microgramas por metro cúbico máximos recomendados. Mas, apesar disso, o site da Câmara diz que Cascais tem uma boa qualidade do ar. Ao autorizar o abate de milhares de árvores na Quinta de Ingleses e a construção de 850 fogos, hotéis e outros alojamentos turísticos na Quinta dos Ingleses, será que a Câmara ignora que as árvores contribuem para o arrefecimento do ar e retêm CO2? A poluição e o caos rodoviário vão aumentar, com mais uns milhares de carros na A5, na Marginal e no interior de Carcavelos? O solo, mesmo junto ao mar, vai ficar impermeabilizado, aumentando os riscos de cheias? A construção dos prédios vai interferir com o assentamento das areias da praia de Carcavelos e pôr em risco a prática do surf? A construção de imóveis de luxo vai aumentar as desigualdades sociais? No século XXI, o progresso e a sustentabilidade alinham-se pela luta contra as alterações climáticas, a proteção do ambiente e da biodiversidade, a plantação de árvores e o aumento de espaços verdes, que, sabe-se, são procurados pelas pessoas e melhoram o seu bem-estar. Terminou? Não. No século XXI, o progresso já não significa continuar a construir de forma desenfreada. O progresso rima, nos dias de hoje, com sustentabilidade e esta alinha-se pela luta contra as alterações climáticas e tudo o que eu já disse atrás. Por exemplo, um estudo da Universidade de Harvard afirma que 20 minutos passados numa floresta são suficientes para fazer baixar os níveis de cortisol, a hormona de stress responsável por sintomas de fadiga, irritabilidade, cefaleias, aumento de açúcar no organismo, enfraquecimento do sistema imunitário, o que é suficiente para fazer aumentar as despesas com a saúde pública. As últimas gerações exploraram os recursos disponíveis de uma forma irresponsável e decidiram não ouvir os avisos que iam sendo dados em relação à crise climática. Chegámos a um ponto em que tudo o que seja feito já vem tarde e esperemos que não seja tarde demais. Não admira que os jovens estejam desesperados. E por isso, as obrigações contraídas há décadas, quando não existia a mesma urgência ambiental de agora, não podem sobrepor-se às exigências atuais do planeta e à qualidade de vida e saúde das pessoas. Uma decisão de construir uma massa de betão em frente ao mar, que poderia parecer fazer sentido há umas décadas, deixou de ser admissível hoje. E a vossa obrigação é, em primeiro lugar, servir os munícipes e não as imobiliárias. Senhores autarcas, querem ficar na história de Cascais como executivo com uma visão obsoleta e perigosa que permitiu o desastre ambiental da destruição da Quinta dos Ingleses? Ou querem pôr-se do lado certo da história e contribuir para que aquele espaço privilegiado se transforme num parque urbano natural para benefício de todos? Deem esperança aos jovens e deixem uma herança verde, sustentável e inteligente em Cascais. Já acabei. Muito obrigado. Palavra à munícipe Sylvie Lee Lai. Lai. L-A-I. Espero ter dito bem o seu nome. Sim, disse bem. Obrigada. Boa noite. Excelentíssimos Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Cascais, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Srs. Membros da Assembleia Municipal, agradeço antecipadamente a vossa atenção, bem como a presença de amigos e vizinhos que hoje aqui me acompanham. O meu nome é Sylvie Lai e venho hoje falar sobre a importância de se preservar o bosque da Quinta dos Ingleses.
Dirijo-me a vós como munícipe, como mãe de filhos, jornalista e comunicóloga. Apesar de ter estado largos anos no estrangeiro, estou ligada ao Conselho há mais de 40 anos, com família e residência em Carcavelos. Cresci aqui e tenho orgulho de viver neste concelho. A minha tranquilidade e bem-estar devem-se à qualidade da gestão camarária também. Redigi e assinei a mais recente petição online, iniciada em agosto, em favor da preservação da mata da Quinta dos Ingleses. Foi uma petição absolutamente espontânea, que em um mês reuniu 900 assinaturas. E nessa altura enviei, por e-mail, ao gabinete do Sr. Presidente da Câmara, ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Carcavelos, bem como aos promotores do Peperux. Neste momento, a petição reúne cerca de 3.500 subscritores, o que ilustra bem a importância que o tema tem para os munícipes, sejam eles portugueses ou estrangeiros. Participei no passado 5 de outubro numa manifestação pacífica, Acorda Carcavelos, por esta mesma causa, pelas ruas da freguesia. Éramos 400 de pessoas, de todos os quadrantes e faixas etárias. Perante os anseios destes milhares de munícipes, o Sr. Presidente da Câmara e a Câmara de Cascais têm-se mantido no silêncio. Não vou relembrar as 9.000 assinaturas de uma petição em 2018, nem uma resolução da Assembleia da República em 2021, em favor da proteção da Quinta como sítio de paisagem protegida de âmbito local. Permitir que as obras do Peperux avancem é consentir que se continue a abater e a destruir aquilo que nos proporciona sombra e ameniza as ondas de calor. É destruir aquilo que absorve e retém o carbono e as águas da chuva, prevenindo as cheias, o deslizamento de terras e a erosão da praia de Carcavelos. É destruir uma quantidade substancial e essencial de árvores em ambiente ecossistémico numa zona costeira delicada do concelho, onde se situa a única e a maior praia com mais de 1 quilómetro de extensão de areia e onde se concentra uma mancha verde com pelo menos 40 hectares de árvores e vegetação densa. É permitir um ecocídio, é colocar a saúde e segurança da população, das casas e negócios de Carcavelos em risco. É tolher o futuro dos nossos filhos e netos. Peço, senhores desta Assembleia, que despertem em pleno para a realidade das mudanças climáticas extremas que estamos a viver aqui e agora, no nosso concelho, em todo o país e em todo o mundo. Andamos de manga curta de maio a outubro, na praia, ondas de calor intenso e secas, chuvas repentinas e ininterruptas, inundações e vagas de frio intenso. Tudo isto terá tendência a agravar. E os cientistas já nos alertaram que é urgente implementar medidas de mitigação e adaptação. Em Cascais, para além dos riscos existentes em caso de tsunami, reconheçamos que já não é sustentável construir como se tem feito até agora, em zonas ecologicamente sensíveis, como é o caso da Quinta dos Ingleses, e numa freguesia que já de si, com poucas áreas verdes e com um crescimento urbano e populacional acentuado. A revogação ou suspensão do Peperux é, por isso, a decisão certa, a decisão em favor dos melhores interesses da freguesia e do Concelho de Cascais, em linha com a defesa de sustentabilidade e adaptação às alterações climáticas que este Executivo Camarário tem promovido. Os gestores de excelência são aqueles capazes de se adaptar aos novos desafios, de dar respostas arrojadas e criativas na resolução de temáticas complexas, de ter uma visão global e saber agir localmente. Apelo, pois, ao vosso sentido de visão, às vossas melhores competências de gestão autárquica para responder a esta nova realidade que vivemos agora.
Apelo ao arrojo de querer fazer diferente e escolher preservar o verde. Carcavelos é a porta de entrada do concelho de quem vem de Lisboa. Por que não criar ali um parque... Muito obrigado, eu pedi mesmo que concluísse. Já falou 5 minutos. Eu peço desculpa, é que nós temos várias pessoas para falar hoje e, portanto, temos mesmo que privilegiar a intervenção total da gente e, portanto, peço mesmo que conclua. Para concluir este parágrafo? Tem mesmo que concluir. Por que não criar ali um parque urbano icónico, reunindo a biodiversidade da fauna e flora do concelho com uma arquitetura paisagística emblemática? Muito obrigado, tem mesmo de terminar. Entre os dois polos universitários. Muito obrigado. Eu peço desculpa, tem mesmo de terminar. Já terminou a frase, não leva mal, nós temos várias pessoas hoje para falar e, portanto, cada um tem no máximo 5 minutos e, portanto, se eu lhe der mais tempo, estou a prejudicar outras pessoas que terão de falar a seguir. Muito obrigado. Muito obrigado. Palavra agora à nossa munícipe Filipe Leandro. Tem a palavra. Peço também que se contenha no tempo máximo de 5 minutos. Muito obrigado. Olá, boa noite a todos. Também sou de Carcavelos. Vim aqui dispor os meus pensamentos sobre uma área verde maravilhosa, uma quinta à beira-mar, que tem sido local de um bem-estar físico e mental para quem a utiliza regularmente, posso falar por mim, e que indiretamente beneficia a todos, porque vivemos numa aldeia global. Citando o site da Câmara Municipal de Cascais, Cascais é um território para as pessoas. A gestão do espaço público é destinada a todos os munícipes e visitantes, não só para que estes se sintam bem quando entram num parque verde ou numa horta, mas também que desfrutem das áreas maravilhosas que existem no concelho. Eu não acredito que não achem a Quinta dos Ingleses uma área maravilhosa e que não a queiram preservar. Quem a conhece de frente para trás conhece o seu verdadeiro valor a todos os níveis. Não é uma área pública, eu sei, mas poderia ser, tivesse a Câmara de Cascais acatado a vontade da comunidade e a Resolução 208 de 2021 da Assembleia da República, tornando uma paisagem protegida de âmbito local. E aí, fazer todo o esforço para ver quais os melhores meios nacionais e europeus para angariar fundos e passar esta floresta de 40 hectares para o âmbito público. Cascais é um território para as pessoas e não para um nicho de pessoas. A Câmara Municipal já fez construções muito bem feitas, Cascais está a ser reabilitado, mas chega uma altura em que se tem de parar. O progresso não funciona apenas com a economia e construção, tem de haver um equilíbrio que sirva à sociedade, distribuído em várias frentes, incluindo as áreas social e ambiental. A economia, questões sociais e questões ambientais estão totalmente conectadas, é um triângulo indissociável. Umas não funcionam sem as outras. É apenas os donos dos terrenos da Quinta dos Ingleses estarem como sempre estiveram, apenas centrados no lucro, lucro e lucro. Seria de louvar se tivessem alguma visão para o futuro de todos, principalmente dos seus filhos, netos, bisnetos e por aí fora, terem um posicionamento distinto neste terreno tão rico e especial como a nossa Quinta. Poderiam criar eles mesmos um parque com o seu nome e alinharem-se com o futuro. Mas não, a construção é que interessa. Como tal, e como proprietários, considero que devem receber a indemnização que for estipulada por um juiz e que a construção seja impedida. Tenho um mestrado desde 2001 em Ecologia Humana e um certificado de Educadora para o Desenvolvimento Sustentado. Nada me choca mais do que entender a existência desta desconexão entre o ser humano e o ambiente. A natureza pode viver sem nós, mas nós humanos não podemos viver sem a natureza e a biodiversidade é crucial. A biodiversidade começa nos micro-organismos e não apenas nas girafas, elefantes e raposas. O Instituto Carta da Terra, que peço a todos os presentes que façam uma pesquisa do que é, assim como o seu documento, a Carta da Terra, com a qual a Unesco trabalha lado a lado, estamos a falar de cultura, ciência e educação a nível das Nações Unidas, tem 4 pilares que têm de ser respeitados para haver um mundo sustentável. E o primeiro é tomar conta e respeitar a comunidade de vida. A comunidade de vida é tudo o que é vida, plantas, animais, todos os animais, pessoas. Venho propor que a Câmara Municipal faça na Quinta dos Ingleses a sua sede de vanguarda no desenvolvimento de projetos totalmente sustentáveis que respeitam ao mais alto nível o ambiente, que respeitem o que lhes é pedido direto ou indiretamente, que trabalhem o goodwill, darem um passo à frente. Não é darem uma conferência sobre a reumanização e proteção da biodiversidade de um lado da estrada, na Universidade Nova, e darem luz verde a um projeto, o da Peperux, que vai abater a floresta do outro lado dessa mesma estrada. Estamos na era de proteger florestas e biodiversidade e destruí-las ou deixar de destruí-las. É visto como um crime. Tenho a certeza que a Câmara Municipal de Cascais consegue fazer da Quinta dos Ingleses um parque natural espetacular
para todos, limpo, cuidado e seguro, como o Central Park em Nova Iorque. Pode realizar neste espaço tantos projetos como, por exemplo, a nível da educação para o desenvolvimento sustentado, porque tem ali a floresta e o mar como palco, projetos culturais, com a abertura, por exemplo, de um museu de telecomunicações, ter zonas para concertos e outras atuações, exposições na floresta, projetos de arts and crafts e muita coisa. Há um mundo a explorar e a ganhar. Um ganho imediato com a permeabilidade do solo, arrefecimento das ilhas de calor urbano, com melhor ar para respirar, mais biodiversidade, mais saúde física e mental da comunidade e um ganho a longo prazo a nível de educação, cultura, saúde e, quem sabe, mesmo económico. São ganhos para todos e a Câmara Municipal de Cascais fica bem vista ao integrar o verdadeiro green e no greenwashing, porque se deixar o Pepperux avançar é um ecocídio. Não foi Cascais um dos municípios a assinar o Acordo da Cidade Verde? Climate change is the most pressing long-term pandemic we are all facing. Cities Muito obrigado, eu peço que conclua. Obrigado, e já agora termino para dizer que este projeto está a ser travado desde 1961, porque é exatamente ter havido gente consciente de saber da grande asneira que vai ser. E outra questão é que não Muito obrigado, peço mesmo que conclua. De esquerdistas, socialistas, radicalistas, porque eu votei no Presidente. Muito obrigado. E ainda temos mais uma intervenção por parte do público. Palavra ao nosso município, Francisco Brito. Tem a palavra também por um período máximo de 5 minutos. Boa noite a todos. O meu nome é Francisco Brito, vivo em Carcavelos e adoro o nosso concelho. Eu sou pai e a esta hora já teria adormecido os meus filhos. Eu pedia que se pudesse dirigir o microfone um bocadinho mais para si, estamos a dar nota que se ouve mal. Obrigado. Eu sou pai e a esta hora provavelmente até já estaria adormecido, mas estou aqui porque, apesar de não pertencer à associação SOS Quinta dos Ingleses, desde que eu vivo em Carcavelos que esta causa realmente me importa. E eu acho que muitos argumentos já foram dados para que travem este Pepperux, mas eu acho que o que falta é realmente um despertar de consciência. E então o que eu venho aqui fazer é partilhar duas citações de tradições de sabedoria da humanidade, pode ser que ajude alguns de nós a despertar a consciência e mudar a situação. Então, o primeiro é Papa Francisco, na encíclica Laudato Si. Se nos aproximarmos da natureza e do ambiente, sem esta abertura para a admiração e o encanto, se deixarmos de falar a língua da fraternidade e da beleza da nossa relação com o mundo, então as nossas atitudes serão as do dominador, do consumidor ou de um mero explorador dos recursos naturais, incapaz de estabelecer um limite aos seus interesses imediatos. Por favor, gostava que não entendessem isto enquanto um ataque. Estou a partilhar estas citações no sentido de realmente refletirem, tomarem algum silêncio, talvez no outro dia da semana, em que possam meditar nisto. Nós não estamos aqui ao ataque, nós estamos realmente a querer preservar a nossa casa comum. Isto é algo que vem do coração, não é outra coisa. E então, pelo contrário, se nos sentirmos intimamente unidos a tudo o que existe, então brotarão de modo espontâneo a sobriedade e o cuidado. Eu acredito que as várias tradições de sabedoria da humanidade convergem e complementam-se, e então eu venho citar aqui, neste caso, um budista que é mestre Zen, é o Thich Nhat Hanh, laureado com o Nobel da Paz, no livro O Zen e a Arte de Salvar o Planeta. Talvez o último livro que ele tenha escrito antes de falecer há uns anos atrás. A beleza da natureza é um sino da presença plena. Se não consegues vê-la, precisas de perguntar-te porquê. Talvez algo esteja a bloquear o caminho. Talvez estejas tão ocupado à procura de outra coisa que não consegues ouvir o chamado da terra. A Mãe Natureza está a dizer: meu querido, estou aqui para ti, estou a oferecer-te tudo isto. É verdade, os raios de sol, os pássaros a cantar, os riachos límpidos, as cerejeiras em flor na primavera e a beleza das 4 estações está tudo aqui para ti. E se não consegues ver ou ouvir, é porque a tua mente está demasiado cheia. A terra está a dizer-te que ela está aqui e que te ama. Cada flor é um sorriso da terra. Ela está a sorrir para ti e tu não queres sorrir de volta.
A laranja que tens na mão é um presente de terra, mas se não te sentes agradecido é porque não estás lá para a natureza, para a vida. Uma condição essencial para ouvir o chamado da natureza e responder é o silêncio. Se não tiveres silêncio dentro de ti, não poderás ouvir o chamado da vida. O teu coração está a chamar-te, mas tu não ouves. Não tens tempo para escutar o teu coração. Quando despertas e vês que a natureza não é apenas o ambiente, que a terra somos nós, tocas na natureza da interdependência. Nesse tipo de relação, terás o amor, a força e a consciência desperta de que precisas para mudar a situação. Ok, 1 minuto e 12 ainda que faltam. Pronto, no fundo é isso. Eu venho aqui mesmo de coração a querer defender a preservação de um espaço para a qual eu conheço muito pouco. Aliás, para além das pessoas que o aprovaram e da construtora Alves Ribeiro e do Santos Julianos, eu não conversei ainda com ninguém que fosse a favor. E, portanto, não percebo o que é que está por trás, para além de lucro que possa dar. E, sinceramente, estou a colocar isto em cima da mesa para realmente refletirem outra vez, dedicarem algum tempo em silêncio, verem o que é realmente ético fazer. É isso. Gostávamos realmente de ter um parque urbano ali, seria espetacular. E é isso. Ok. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. A mesa não registra mais pedidos de palavra por parte do público, pelo que passarei a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para os esclarecimentos que querendo. Tem a palavra, Sr. Presidente. Muito obrigado, cumprimentando a restante mesa, todos os membros da Assembleia Municipal e o público presente, começando por responder ao Sr. João Carlos Roquete dos Santos, dizer o seguinte: daquilo que pude identificar com as referências que me deu do bairro da Fonte, coloca-se ali uma posição. Uma é de que é uma auge, portanto é uma área de géneros ilegal. Nós estivemos à espera da publicação do PDM, que veio corrigir um conjunto de situações a nível de ordenamento do território. Portanto, há um conjunto de auges que, a partir da publicação que já foi feita e da entrada em vigor que já está, podem ser agora legalizadas. Tenho, em relação ao bairro da Fonte, uma dúvida, que é o seguinte: no bairro da Fonte há um espaço, ou seja, há um terreno que servirá para fazer o nó da autoestrada, portanto, ou seja, para fazer uma segunda entrada e saída na autoestrada na A5. Se for esse o caso, de facto não poderá construir. Agora, o que a Câmara dirá, se for esse o caso, mas isso tem que se ver em concreto o que é. Se o seu terreno ou o seu avos estiver nesse espaço para nó da autoestrada, então aí não está. Se não está, ela pode andar. Se estiver, também já agora deixe-me esclarecer, porque pode ser que fale com outros vizinhos. A Câmara já propôs alguns proprietários, porque aquilo se apanha ainda, que eu me esteja a recordar, pelo menos 7 lotes, nós ou comprarmos o terreno, ou então disponibilizarmos um outro terreno, também no Conselho, para poder construir a casa. Portanto, este é o que eu posso neste momento dizer-lhe, mas convém ver qual é que é a localização do seu terreno, porque porventura, com a questão da publicação do PDM, passa ao bairro da Fonte a poder ser emitido o alvará de loteamento, tão só que os proprietários apresentem e cumpram os requisitos que são previstos em termos legais. Em relação à senhora Ana Costa, Silvia Lai, Filipa Viana e Francisco Brito, dizer o seguinte: nós na vida não decidimos com base numa folha em branco. Quer dizer, nós quando cá chegámos, já havia, nós todos, já havia um conjunto de decisões do passado que naturalmente afetam e influenciam o que é que vai ser o futuro. Há 2 variáveis que não se podem esquecer. A primeira delas é, de facto, havia um processo contra a Câmara de um pedido de indemnização que, à época, estamos a falar em 1900 e algo, portanto já passaram mais de 10 anos, o processo de indemnização eram 230 milhões de euros, acrescido de juros, o que não será difícil de calcularmos que aos dias de hoje poderia atingir um valor bastante superior a 300 milhões de euros. Mas esse, para mim, não é o problema, porque isso é uma questão de dinheiro. E, portanto, aí podia-se ir ao Governo, podia-se ir a um fundo comunitário, podia-se pedir a contribuição de todos os munícipes, já que valorizam como um património
absolutamente extraordinário e arranjava-se o dinheiro para pagar a indemnização. O problema está noutro ponto, é que a não se fazer prevalece a construção que foi assinada em escritura pública, portanto, ou seja, um notário oficial, a escritura pública que foi assinada na década de 80 para construir aquilo que foi dado como direito na década de 60 do século passado. E o que foi constituído por escritura pública, na altura por uma antecessora minha, portanto, que era Presidente de Câmara, já o foi por virtude da pressão que havia sobre um processo que estava a decorrer no próprio Tribunal. Só que essa construção, a quantidade de construção em metros quadrados, era, no mínimo, 1,5 vezes do que aquilo, ou seria 2 vezes aquilo que hoje está acordado com o proprietário do terreno. E, portanto, mais tarde veio um outro assessor meu, neste caso o Presidente José Luís Judas, que conseguiu reduzir a construção prevista para o local. E reduziu de uma forma substancial, embora mantendo tudo em habitação. Depois veio um outro antecessor meu, neste caso António Capuz, que reduziu e ainda conseguiu reduzir ligeiramente aquilo que o Presidente Judas tinha conseguido reduzir. E depois vim eu. E vim eu e ainda consegui reduzir também a construção que lá se permitiria fazer e, ao mesmo tempo, fazer uma alteração significativa, que foi uma alteração de uso. Ou seja, enquanto que de antes era tudo habitação, passou a ser uma parte de habitação e uma parte de serviços. Portanto, estes são os dados que estão em cima da mesa. Depois convém falar a verdade, porque ninguém consegue ganhar uma causa a contar mentiras. Vamos lá ver. Em primeiro lugar, eu ouço falar em 50 hectares de espaço verde. Não é verdade. O espaço verde que lá está, com os tais milhares de árvores em más condições fitossanitárias, de segurança, ou seja, o que lá está é uma coisa que não é uma mata que sirva a própria população. São 12 hectares. O que está previsto no plano de pormenor de Carcavelos são construir, aí sim, um espaço organizado de 10 hectares. Ou seja, em termos de árvores, posso-lhes garantir o seguinte: iremos ter muito mais árvores em condições do que aquelas que hoje lá estão. E, portanto, essa é uma questão que ninguém consegue refutar, porque basta olhar para o terreno e perceber que 50 hectares é o terreno todo. E o terreno todo tem, por exemplo, um colégio no meio, não é um espaço verde. E há muito resto do terreno que são meramente, está completamente devastado e não tem qualquer tipo de árvore. Depois vem sempre a questão do caos rodoviário. Eu já ouvi o caos rodoviário quando foi da nova SBE, também diziam que ia ficar tudo, quer na Marginal, quer na 67, tudo parado. Não é isso que se tem verificado. Também a questão dos riscos de cheias. Exatamente esta proposta que está mitiga os riscos de cheias, porque estamos a fazer todo o reordenamento da Ribeira de Sassueiros e com a vantagem de que, no caso concreto, e já em cima do terreno concreto da Quinta dos Ingleses, vai ser feita uma estação de tratamento de águas que vai anular aquilo que, a meu ver, é um atentado ambiental, e é um atentado ambiental de há muitos anos, que é aquelas descargas que saem na Praia de Carcavelos. E, portanto, essas irão acabar com o plano pormenor de Carcavelos executado. Depois também há aquela velha coisa de que vai desaparecer a areia da Praia de Carcavelos, que é para as pessoas ficarem assustadas e acharem que vão ficar sem praia. Ora, nós apresentámos até hoje estudos científicos de pessoas que são mais do que reconhecidas e são insuspeitos naquilo que escrevem, a dizer que não vai desaparecer a areia na Praia de Carcavelos por via do plano pormenor de Carcavelos. Poderá, porventura, reduzir a praia, mas é por via do aumento das águas do mar, que é um fenómeno que se verifica a nível global e que tem a ver, mas é com o degelo do Ártico. E, portanto, não tem nada a ver com o plano pormenor de Carcavelos. Depois vem um conjunto de outras suspeições ou de anátemas que são imóveis de luxo. Não fazem a mínima ideia se são imóveis de luxo ou se não imóveis de luxo, porque não tem neste momento nenhuma proposta, nenhuma entrega do documento para licenciamento ainda do que lá vai
do que lá vai servir, ou então dizer que aquilo é para servir os municípios e não as imobiliárias, ou não é para o lucro, embora, enfim, eu não sei em que é que acreditam, eu acredito em Estados de Direito e claramente o Estado de Direito não me possibilita a mim fazer ali e roubar uma propriedade que é, de há muitos anos esta parte, neste caso, 2 proprietários. E, portanto, essa é a questão para me explicar. Agora, quando estamos a falar de questões de alterações climáticas, convém ter uma perspectiva de que não é o construir que anula ou que acelera as alterações climáticas. Há outras maneiras, e essa eu posso garantir que foi o que ficou definido no plano de pormenor, penso que não o leram, porque se tivessem lido percebiam que há lá obrigações para o promotor, obrigações essas que implicam, lá está, mais investimento. E esse investimento tem a ver não só com a captação e fixação de água, como tem a ver com questões da transição energética, como estamos agora a falar, e, portanto, menor consumo de eletricidade. Portanto, há todo um conjunto de outras situações que beneficiam em termos de impacto ambiental. E outra coisa que também ninguém explica, porque não interessa, obviamente, explicar, é de que dá a ideia de que nós assinamos um papel e no dia a seguir, ou vá lá, não quer ser também demagógico, 2 anos depois ou 3 anos depois, está tudo construído. Ora, o plano de pormenor de Carcavelos tem um prazo de execução de 20 anos. Não é para ser tudo construído amanhã. 20 anos. E os tais que só estão preocupados com o lucro, não é? Neste caso é a acusação que fazem, fomos ao ponto de dizer, primeiro o senhor faz as benfeitorias para a população, o Parque Verde Urbano e todo um conjunto de benfeitorias que estão previstas fazer na Quinta dos Ingleses. E só depois é que pode construir para retirar a receita do próprio plano de pormenor de Carcavelos. Portanto, estas são as verdades. Tudo o que se queira dizer do mais e da demagogia que pode ser colocado em cima disto, enfim, fica com quem a tomou e fica com quem a faz. E, portanto, eu não tenho mais nada a ver com isto, mas há uma pergunta que fica no ar. Das duas, uma, ou tem uma má avaliação sobre mim, isso é, enfim, é legítimo, desde que não criem com isso acusações infundadas e completamente ilegais também, à luz da lei, à luz do Estado de Direito, ou então, se têm essas coisas, então apresentem provas e, portanto, que me coloquem a mim nessa posição de ter que me defender, mas perante provas e perante factos concretos, isso até hoje nunca aconteceu, ou então dizem, não, nós somos a favor, é de chegar lá, roubar aquilo, ou podem até dizer outra coisa, o senhor anula aquilo e corre ao risco de, em vez daquilo que está hoje no plano de pormenor de Carcavelos Sul, possa ser o dobro do que lá está, nomeadamente aquilo que foi feito, por exemplo, na Quinta de São Gonçalo, que está logo ao lado. Aí ninguém se preocupou e aí não houve preocupações rigorosamente nenhumas, nem sequer de urbanismo. Portanto, é uma coisa que foi feita sem qualquer tipo de regras e de condições. Fala-se na resolução que foi aprovada na Assembleia da República. Foi mais um ato demagógico. Na altura nós denunciámos. A recomendação é ao Governo, não é à Câmara, e portanto caberia ao Governo então chegar à Câmara e dizer assim, senhora, os senhores avancem, que se perderem, se o que tivermos que pagar, o Governo paga. O Governo nunca fez isso. E nunca assumiu nenhum tipo de compromisso sobre essa matéria. Mais ainda, puseram até a dizer que tinha que ser classificado como parque natural, como hoje também já ouvi aqui. Pois foi o parecer para o ICNF e o ICNF disse que aquilo não tinha nenhuma razão para ser classificado como um parque natural. Portanto, é neste envolvente que andamos e, portanto, há quem continue a preferir, eu não tenho nenhuma razão para desconfiar das boas intenções que colocam quando estão aqui a colocar as coisas, mas o que é certo é que houve alguém que se andou a tentar aproveitar dessas boas intenções, desse tal coração, portanto, ou seja, eu também tenho coração, também gosto do verde, também fui responsável, e espero, se tiver que ficar com algum registro na história, por exemplo, ter preservado aquilo que é o património natural mais forte de Cascais, que é o Parque Natural Sintra Cascais, que estava completamente abandonado, fazia-se construção ilegal, era conhecido porque lá ardia, era conhecido porque lá estava sujo, como também espero ficar também na história por ter plantado, e não ouvi, por exemplo, aqui nenhum comentário sobre essa matéria, as florestas marinhas que têm a mesma capacidade ou mais, isto provado por cientistas, que não é o meu caso, de captação de carbono. E, portanto,
Estas são as medidas que efetivamente interessam. Não é nós evoluirmos numa lógica demagógica e populista que não vamos conseguir chegar a lado nenhum e, portanto, neste momento, a única responsabilidade de avançar com a construção do plano pormenor de Carcavelos Sul é o Álvares Ribeiro, ou seja, os 20 anos que eu vos estava a falar já começaram a contar. E, portanto, isso é agora com a empresa Álvares Ribeiro e com o Colégio St. Julian's. E era só, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Com isto nós terminamos o período da intervenção do público e entramos no nosso período de ordem do dia, uma vez que sendo uma sessão extraordinária não há período de antes da ordem do dia. Só dar-vos nota que recebi aqui um termo de posse do Sr. Deputado